Fala, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui trazendo para vocês a minha tier list, né? Posso colocar aí, tá? Uma tier list dos próximos 2 meses, tá? Para o mês de junho e para o mês de agosto, tá? Até porque os próximos três bonecos a serem lançados eles vão ser bem situacionais, assim, nenhum deles vai ser meta, tá? Eles vão ser bonecos para uma comp, tá? Ou tem um que vai ser um pouco mais viável, mas enfim, eu não acho que eles vão ser lá dessas grandes relevâncias para o meta, tá? E esse mês agora, esse mês de junho, né, que nós estamos, pela primeira vez vão ter dois banners novos, né, no mesmo mês, tá? Isso daí, sei lá, já tem uns 5 anos que isso não acontece, tá? A última vez que aconteceu isso foi na época do Evil Saga, né? E eu não sei por que a empresa, de umas 2 semanas pra cá, tá cismando em fazer banner duplo, né? Eles ficaram 2 semanas fazendo banner duplo de bonecos velhos, né? Tipo, um boneco entra na quarta e no domingo entra um outro boneco. Aí na semana seguinte o boneco entra na quarta e na outra semana, no domingo, entra outro boneco. Não sei porque que eles voltaram a fazer isso, enfim, não tem muita lógica para minha cabeça, né? Mas esse mês de junho nós teremos dois banners novos, tá? O primeiro vai ser no dia 18, que vai ser o banner do Regulus, tá? Vai durar uma semana normal. E o próximo vai ser o banner do Cavaleiro de Altar, né? Que é o Hakorei. Ele vai chegar no dia 25, tá? E vai ficar até o dia 9 de julho, né? Que banner SS dura 2 semanas, né? E assim, na minha opinião, nenhum deles vai ser muito relevante, tá? O Regulus é um boneco bom, sim. Primeiramente, por ser um boneco de custo zero, tá? Segundo, por ser um boneco que ataca múltiplas vezes, né? Não é um dano só de uma vez, são vários danos picotados. Isso daí é bom que countera muitos bonecos que reduzem dano, né? Principalmente uma Persephone da vida, né? Ele é um boneco que tem um dano bem alto, tá? E isso é sempre bom para mim, porque tem muito mais boneco de retranca meta hoje em dia do que o boneco de dano, né? E ele countera muito o Asmita, tá? Que é um boneco top meta em qualquer formação possível de você enfiar um Asmita, você vai enfiar para poder usar, né? E o Regulus countera o Asmita, porque os múltiplos ataques dele não contam como ataques fora de turno, contam como ataque dentro do próprio turno dele, tá? Então o Asmita colocando um tesouro do céu dele não vai fazer com que ele pare de dar os ataques, ele vai continuar atacando, né? E também o Asmita colocando aquele ícone de coraçãozinho quebrado nele, que é o que faz boneco que tem vida extra ou que tem sobrevida morrer diretamente, também não afeta o Regulus, tá? Então, para mim, o Regulus é um Suicune melhorado, tá? É um Suicune de reparo melhorado. Mas eu não vejo ele com muito espaço, tá? Tipo, ele pode me entrar num band de Shura Divino, tá? Tipo, dependendo da partida para ser o seu DPS principal, sim, pode. Mas qual é o grande problema? Ele vai chegar num templo novo e sozinho, tá? Então os atributos dele vão ser bem baixos e isso daí complica muito, tá? O Hakurei, né? É um boneco que vem para somar com o Máscara da Morte e Sapuris, tá? Mas assim, eu acho ele bem pior porque ele é muito counterado pelo Asmita, tá? Se o Asmita colocar o Tesouro do Céu nele, ele vai ser um poste inútil parado em campo. Primeiro ponto negativo. Segundo ponto negativo, ele precisa evoluir, tá? Ele precisa juntar marcas, ele precisa que os adversários façam ação, que os aliados façam ação, para ele ir acumulando marcas e chegar ao potencial máximo dele. E isso, para mim, em 2025, para um boneco de livro verde, é uma coisa bem ridícula, tá? Se ele fosse um boneco rank S, ok, aceitável, tá? Mas, poxa, você colocou um boneco de livro verde que tem que, sei lá, demora 3 rodadas em campo para poder ter o potencial máximo, para mim é bem ridículo, tá? É uma coisa que chega a ser sem noção por parte da empresa, mas enfim. Por isso que eu acho que ele não vai ser meta, tá? Porque se você comparar os dois CS top meta do jogo hoje em dia, que são é, Apollo e o Ioma, tá? Eles já entram em campo prontos para poder fazer o máximo que eles podem fazer.
tá? Então, para mim, não tem lógica, tá? Qualquer SS novo que sair hoje, tá? E de hoje em diante, tem que ser comparado com Ioma e Apollo. É tão bom quanto ou é melhor? Vai jogar. Não é? É inútil. Basicamente isso, tá? E o próximo boneco que vai sair ainda no mês de julho, tá? Deve sair lá pro final do mês de julho. É o Ecalate de Escorpião, né? Do Next Dimension, que todos nós já sabemos muito bem como é que o boneco funciona, porque ele já foi lançado na China, enfim. Né? E ele é um boneco específico para comp de sangramento. Tá? Então, obrigatoriamente vai ter que ser Ecarlate, Shura Sapuris, Doku Divino, né? E mais três, né? Que é o que forma a comp de sangramento hoje em dia, que para mim ainda é uma comp muito forte. Tá? O Shura Sapuris é um boneco que eu gosto muito, porque ele mata dois bonecos na primeira rodada, então isso é uma coisa que decidiu uma partida a seu favor. Tá? Mas pelo Ecala de ser um boneco que só vai jogar nessa comp, eu acho que tipo não vai ser meta, tá? Porque muitas comps de combo estão caindo em desuso, né? Porque não conseguem mais fazer o combo graças ao Máscara da Morte Sapuris, por causa do taunt que ele coloca em dois bonecos, tá? O Máscara da Morte Sapuris fez com que nessa última linha minha aí, que eu coloquei low, né? Que é a Serafina, a Pandora Domínio, o Défteros e o Suíquio, né? Eles caíssem em desuso porque eles recebem muito o taunt do Máscara da Morte Sapuris. Então isso quebra os combos das comps rápidas que eles jogam, tá? Então por isso para mim eles caíram muito no rank do meta, tipo 4 bonecos que eram meta caíram por causa de um, tá? E agora vamos entrar aí na nossa tier list propriamente dita, né? Primeira coisa, tá? Eu coloquei uma tier list aí acima do SS, tá? Pra mim esses 5 bonecos aí, se não forem banidos no duelo galáctico, tem que tá na mesma comp, tá? E vão ganhar o jogo às vezes sozinhos, só por estarem em campo, tá? Isso daí é uma coisa eu acho que bem óbvia para todo mundo que entende o mínimo do jogo, né? Ioma, não tem o que falar, né? Dano em área absurdo, cura, pode ganhar até 8 turnos extras, que é a coisa mais forte que tem no jogo hoje em dia, né? Fica imune a 3 danos, que tudo bem, não é lá essas grandes coisas, né? Eu acho que poderia ser 5, né? Tipo um escudo do Shon Sapud, mas já dá uma boa sobrevida para ele, né? Apollo, melhor controle do jogo disparado, tá? Para mim, hoje em dia, se você for me perguntar, Paulo, quais bonecos valem ser platinados hoje em dia? Eu vou te falar só 2, Ioma e Apollo, tá? De resto, só para conta de Amiel, tá? Shura Divino, tá? Que aí tá em terceiro porque eu coloco por ordem de raridade, né? Mas para mim o Shura Divino tá em primeiro lá antes do Ioma, tá? Porque o Shura Divino pós-reparo é o melhor boneco do jogo disparado, tá? Não tem comparação com nenhum outro que existe, tá? E eu acho que eles não vão fazer um boneco mais quebrado do que ele, porque se fizerem vai ser muito ridículo, tá? Então eu acho que o Shura Divino foi um dos maiores erros que eles cometeram no jogo, né? O reparo dele principalmente, né? Assim como foi o Thanatos, assim como foi o Canon de James, cada um na sua época, né? Foi uma extrapolação da empresa em tipo não calcular o que o boneco realmente conseguiria alcançar, tá? Porque ele é muito forte, ele ganha jogo sozinho, só por estar em campo parado, se ele juntar 9 stacks, você ganha o jogo. E é isso, tá? E não tem quem pare, não tem quem faça nada contra ele e ele vai ganhar o jogo. Simples assim. Então ele é muito forte. Pra mim, é o boneco top 1 do jogo hoje é o Shura Divino, tá? Se você me perguntar assim, comecei uma conta nova, qual boneco que eu tenho que upar? Shura Divino. Corre atrás para poder pegar o boneco, pegou ele mesmo sem reparo, upa, topa ele 555, vai usando e corre atrás do reparo dele. Fez o reparo? Beleza, você está bem no jogo para você fazer tudo. PvE, PvP, o que tiver para você fazer, você vai conseguir fazer graças a ele, tá? Os outros dois também, muito absurdos, que se não forem banidos no duelo galáctico tem que ser usado. Asmita, né? Porque, assim, o que ele faz, né? Todas as coisas que ele fazem somadas são muito fortes, tá? Ele reduz o ataque do boneco com o maior ataque do seu adversário. Ele
desativa a mecânica de reviver, que para mim é uma coisa maravilhosa, né? Ele faz boneco que tem uma ação fora de turno não conseguirem agir fora de turno, tipo um Oneiro não vai se transformar, é, e qualquer outro boneco que, tipo um Touro Divino não vai dar os básicos fora de turno, um Défteros não vai fazer as explosões fora de turno, enfim. Ele para tudo que haja fora de turno, isso é muito forte, tá? E o Máscara da Morte Divina, né, que foi o nosso banner anterior do mês passado, né? Foi um boneco que revolucionou o meta, que mudou muitas comps, que fez com que as comps de combo deixassem de ser efetivas só por ele estar em campo pelos dois taunts que ele coloca, né? É muito forte, é muito absurdo. É um boneco que favorece contas mais fracas, tá? Porque eu já vi muitas contas mais fracas ganharem contas mais fortes por causa dele, assim como o Camo Divino na sua época também fazia, né? Então, assim, por isso que para mim esses 5 bonecos estão aí acima, né, do ranking de bonecos top, tá? Agora vamos para o ranking SS. Oneiros, né? Muito forte, muito absurdo. Segura o dano de 2 bonecos do seu adversário, se transforma, causa um dano absurdo, alto, né? Tem a mecânica pós-reparo que ele fica refletindo o dano, que ele fica mitigando o dano e refletindo aos pouquinhos, e é uma coisa muito forte também, né? Talent, todo mundo sabe, todo mundo conhece, é meta desde sempre, desde quando foi lançado, né? E continua e vai continuar sendo, tá? A Tenda também, tanto pela velocidade que ela dá para o seu time, quanto que o ataque dela reduz HP máximo, ela me executa bonecos, enfim, é meta, vai continuar sendo. Serpentário, a mesma coisa, é o boneco multiuso mais forte do jogo, tá? Cura, revive, reflete dano, quebra escudo, enfim, todo mundo já conhece muito bem. As 2 maiores defesas do jogo, né? Shun Underworld e Shun Sapuris, né? Shun Underworld pelas curas, enfim, pelo duplo turno. Shun Sapuris, que faz com que combos rápidos de dano sejam inefetivos, né? Porque ele reduz os 5 primeiros danos que todo o seu time toma. Então isso faz com que um Défteros Ioma não seja efetivo só pelo fato dele estar em campo, né? E qualquer outro combo de explosão rápida. Pandora que revive, né? É um boneco bem nojento, muito meta, né? Eu diria que ela só é counterada por 2 bonecos que estão lá em cima no ranking dos top, né? Que é o Osmita e o próprio Shura Divino, porque não deixam ela ativar a ressurreição dela, né? Mas se os 2 estiverem banidos, ela joga em qualquer conta para te dar uma resistência muito grande para o seu time. Caim, né? É um boneco que eu acho muito errado porque ele ignora mecânicas anti-revive, né? Então ele ignora, tipo, ele bypassa as coisas do jogo, né? As regras do jogo. Então, assim, é um boneco também muito forte que se não for banido você tem que tomar muito cuidado, tá? Porque você vai ter que matar ele primeiro do que matar outro boneco, e você não vai conseguir porque ele tem muita redução de dano, aí fica naquele loop de você batendo nele, batendo e não fazendo nada, e a partida vai se prolongando, tá? Bem complicado de você lidar com ele, tá? Camo Divino, todo mundo já sabe, né? É a reflexão máxima do jogo, né? Se o adversário tiver um Camo Divino e você tiver muito boneco de dano, você tem que ficar as 2 primeiras rodadas sem poder atacar, só esperando até na terceira rodada você poder se livrar desse mal, né? Touro Divino, né? Já era muito forte antes do reparo, pós-reparo ficou muito mais forte porque ele countera, ele pune, né, os bonecos que causam dano, né? Porque se você mata ele rápido, ele vai arrancar muito seu boneco que deu dano nele, né? E vai ficar em campo dando pisão, e tipo, cada rodada que passa o pisão tá mais forte, ele vai estar te causando mais dano, então é bem absurdo por causa disso, tá? Os Rank S aí tem alguns bonecos que caíram, tá? Porque assim, o Máscara da Morte Divino travou os combos que eles proporcionavam, né? A própria Artemis e Sasha no brilho rápido tá bem difícil de você usar se o adversário vier com o Máscara da Morte Sapuri, tá? Afrodite Divino é um boneco muito forte que o reparo não fez diferença para ele, tá? E ele continua sendo um boneco de comp muito específica, tá?
mas ainda é um boneco que tem potencial de ganhar uma partida sozinho no RNG. Então é uma coisa que eu não gosto muito, tá? Você depender de sorte para você conseguir fazer algo, e não é uma coisa que me agrada muito. Mas também é um boneco que ajuda contas mais fracas a vencerem contas mais fortes se você tiver sorte naquela partida, né? Keno, né, é meta, continua sendo meta, mas caiu bastante em desuso, né? E Saga Sapuri, né, pela mesma situação lá do Máscara da Morte Sapuri, de ter prejudicado as comps rápidas que ele entra para poder potencializar o dano, né? Poxa, você tá com uma comp rápida com ele lá, ele vai e recebe o taunt do Máscara da Morte Sapuri, tipo, você já quebrou a sua comp, sabe? Você não vai dar aquela continuidade da ordem dos turnos para poder abrir o plano dele e para o seu DPS, que provavelmente vai ser o Shura Divino, causar mais dano na primeira rodada, sabe? E, né, como eu já falei, esses bonecos que estão aí na última linha, né, eles são muito counterados ou pelo Asmita ou pelo Máscara da Morte Sapuris, então é isso que fez eles descerem muito no meta, na minha opinião, tá? Bom, galera, é isso, tá? Espero ter ajudado vocês aí, que tier list é uma coisa sempre legal, né, pra gente conversar, pra gente debater, né, pra gente chegar em um certo consenso, né? E eu aguardo aí a opinião de vocês, né? É sempre bem-vindo pra gente conversar um pouco aí nos comentários, né? E assim, sei lá, tirar alguma dúvida, né? Falar algo a mais aí, né? A opinião de vocês é sempre bem-vinda. Valeu, gente. Abraço. Até o próximo vídeo. Obrigado aí.